Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem, hein? Estamos mais um final de semana aí começando com muitas novidades boas, né? Hoje deu mais um boom aí em relação a Joyce Halseman, né? A famosa a mãe das fake news do Brasil. Eu queria explicar uma situação para vocês que já não é uma situação nova. É uma situação aí já um pouco corrida, mas eu queria trazer para o pessoal aí o seguinte informação, tá? Eu estou encerrando aqui meu expediente, hoje deu uma trabalhada meio complexa agora em relação à ação judicial aí um pouco complicada, e terminando aqui, e eu vendo as notícias do dia, que eu sempre estou trabalhando e assistindo algumas coisas, e eu tô louco para comentar um monte de assuntos, gente, tá? Entre eles aí tem, tá, o ministro Guedes fez uma operação aí, né, enfim, que vai dar condições do Brasil sair desse buraco aí de uma maneira extraordinária. Nós estamos indo muito bem. O mercado financeiro, ele não se deixa enganar pelas fake news, ele não é como o povo que vai por tudo que é conversa fiada. Então, dólar caindo lá, né, muito, a bolsa subindo, atingindo aí de novo a casa dos 100 pontos, 100 mil pontos. Mas eu quero explicar um assunto que é sobre a questão do gabinete do ódio. Eu toquei nesse assunto na semana passada com um colega de serviço, um cara inclusive bem esclarecido, e ele não sabia absolutamente de nada. Quer dizer, ele citou para mim o gabinete do ódio. E aí eu disse para ele, perguntei se ele não sabia do que tinha acontecido, e ele não sabia absolutamente nada. Aí eu me toquei que esse fato aconteceu na mesma final de semana em que o Sérgio Moro pediu demissão. E passou despercebido na televisão especialmente, e nas redes sociais de certa forma, apenas o Twitter foi que falou muito disso, que é a questão do pedreiro da Jô, né? Eu sei que muitos que estão me ouvindo aí sabem, mas tem muita gente que não sabe, tá? O que aconteceu hoje, o vazamento que deu hoje, as reportagens que eu vou passar aqui, eles realmente culminaram, né, com o esclarecimento do que eu quero falar aqui hoje. Bom, o que acontece é o seguinte, lá no ano passado, né, quando houve aquele problema Intercept com a Vaza Jato, criou-se essa história, esse termo gabinete do ódio. De onde que surgiu, né? Primeiro que já se tocava um pouco nisso, mas começou a surgir depois que o Glenn Greenwald divulgou as conversas do Sérgio Moro e do Dallagnol, e alguém também, um hacker, invadiu os celulares do Jean Willis e de outras pessoas aí, do próprio Glenn Greenwald, e vazou algumas coisas no Twitter. Foi um final de semana bem intenso de coisas no Twitter, o chamado pavão misterioso. Não sei se vocês, né, eu creio que muita gente está me ouvindo, conheceu o pavão misterioso, o evento pavão misterioso, que foi esse cara que vazou tudo isso contra Jean Willis e contra Glenn Greenwald. O que acontece é que esse pavão misterioso logo excluiu a sua conta do Twitter, mas as últimas publicações dele usaram uns termos que deu-se a entender que seria o Carlos Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, o tal do pavão misterioso. A partir daí começou a associar-se o nome dele ao Carlos Bolsonaro e ao gabinete do ódio. A própria Joyce Halseman foi a propagadora desse termo, porque aí ela estava rompendo com o Bolsonaro e começou a promover esse termo gabinete do ódio, tá? O que ocorreu na mesma final de semana em que o Sérgio Moro pediu demissão é que apareceu um pedreiro, um cara de vida bem conflituosa, bem problemática, mas também de uma saída fantástica, né? Esse cara, ele no final das contas ficou milionário. Se você pesquisar depois a história dele, ele desenvolveu um produto extraordinário aí, né, na área de construção civil. A empresa dele cresceu muito. Ele depois vendeu essa marca aí para empresas multinacionais e ficou milionário e continua como empresário hoje, tá? Esse cara, ele vazou aquele áudio, que talvez você lembra do primeiro vazamento de áudio da Joyce Halseman, em que ela diz assim: manda o pessoal aí fazer umas contas do Twitter para me defender lá no Twitter, né? Gente, você sabe que quem usa a rede social já tem suas contas na rede social. Fazer uma conta aí é fazer conta fake, né? Não precisa ser inteligente para entender isso. Acontece o seguinte, esse pedreiro, ele surgiu e aí ele mostrou que foi ele que vazou aquele áudio e que
a Joyce Houseman depositava uma quantia muito alta para ele fazer esse trabalho de perfis fakes e de ataques a Bolsonaro e aos filhos do Bolsonaro. Esse cara deu entrevista, falou com tudo, né, com alguns jornalistas aí, mas ele passou despercebido porque a grande mídia estava olhando para a questão do Sérgio Moro. Foi no mesmo final de semana, tá? Mas no Twitter isso explodiu, é o famoso pedreiro da JoJo. Esse cara revelou, além de que ele era o autor dessas fake news e desses trabalhos falsos promovidos pela Joyce Houseman, ele revelou que ele era amante dela e que ela o chamava de pavão misterioso, tá? Então o que você liga? Que o pavão misterioso que atribuíram ao Carlos Bolsonaro era o pedreiro da JoJo. O nome dele é Silvio Frutuoso. Se você quiser pesquisar depois as coisas a respeito dele. Tá? E esse cara, ele vazou tudo isso, que era amante dela, que era ele que fazia as fake news para ela, e que ela depositou, né, naquele dia que ele vazou o áudio, ela depositou R$90 mil para ele, assim, na paulada, para tentar calar o Silvio Frutuoso, o pedreiro da JoJo, né? E esse cara, de lá para cá, nem sei mais o que aconteceu com ele, porque ele, né, não está mais aparecendo, a mídia não viu ele, né, mas espero que ele seja convocado para a CPI da fake news. Aí eu quero mostrar para vocês, porque eu falando disso para um cara, você não sabe ainda sobre o pedreiro da JoJo, ele disse, não conheço nada. Então eu vou mostrar uns vídeos dele aqui, uns pedaços, tá? uns fragmentos do vídeo, e vou terminar com uma reportagem do que ocorreu hoje, para você ficar inteiramente, né? Vamos iniciar primeiro com a palavra, ela aqui que está levando a tal da CPI da fake news. Inclusive o depoimento dela e do Alexandre Frota foi quem baseou aquela decisão do Alexandre de Moraes de invadir a casa dos repórteres da imprensa livre de apoio ao Bolsonaro na semana passada. Tá? Vamos assistir então, ouvir aqui o que ela diz, depois vamos para o Silvio Frutuoso. Vamos lá. Ali, vocês estão vendo o Gabinete do Ódio, né, o Coringa, o Carlos e o Eduardo, que são os cabeças, né, os mentores. Ali alguns parlamentares que, por óbvio, replicam informações e, de novo, não necessariamente, nesse caso, informações fakes. Mas muita coisa assim para destruir reputação e coisas fakes. Não estou dizendo que tudo é fake. Tem coisa que é, tem coisa que não é. Tem gente que publica e depois, foi pego no fake, né? Foi pego na Fakelândia, aí apaga. Não, descobri. Desculpinha aí. Então, foi sem querer, né? Foi sem querer. Aí tem os assessores, os publicadores, assessores, né, de alguns desses. Bom, na verdade eu já deixei claro aí então para vocês que ela quem acusa e quem trouxe esse termo do Gabinete do Ódio, quem criou e quem expandiu ele foi a Joyce Houseman, e depois a petezada e PSOL e Companhia Limitada da Esquerda tomaram conta desse termo, né? E tem gente que até hoje ainda leva por argumento o tal do Gabinete do Ódio, tá? Olha, esse aqui é o Silvio Frutuoso. Só que depois que ele fez a primeira denúncia, ela começou a ameaçar ele, enfim, aqui ele faz um pequeno pronunciamento. Primeiro, eu vou usar um outro ditado aqui. A mentira tem perna curta. A mentira tem perna curta. Ô, dona Joyce, a senhora tá falando mais uma vez, a senhora dizendo que eu sou bandido e o Brasil inteiro me conhece, sabe que eu não sou bandido, apenas sou um pesadelo na sua vida. Isso a senhora pode ter certeza, que eu sou um pesadelo na sua vida. Recente, questão aí de uma semana, 10 dias, que eu sofri na internet, que foi, inclusive, muito disseminado pelos integrantes do Gabinete do Ódio, que começou com uma declaração do presidente da República. Ódio. Uma deputada muito conhecida aí, ela passando uma pessoa falando o seguinte, olha, cria mais uns perfis falsos aí. A própria declaração do presidente é fake, é mentirosa, em nenhum momento isso aconteceu. E logo... Dona Joyce, ela acha que todo brasileiro é burro. Dona Joyce, eu vou falar aqui o que a senhora é na verdade. Uma mentirosa, que aqui nesse vídeo ela diz que o meu sigilo bancário foi quebrado. O meu sigilo bancário foi quebrado. Só se a senhora for amante de algum juiz de direito e esse juiz de direito cometeu uma arbitrariedade
contra a justiça, contra os direitos constitucionais e nem sequer me convocar, me intimar e sem eu sequer ter conhecimento do processo, quebrar meu sigilo bancário. Mas, dona Joyce, se a senhora quer saber de onde que veio o dinheiro, eu vou falar para a senhora, todo aquele dinheiro ali, tanto que ela tem uma transferência de 15 mil, uma de 90 mil, uma outra de 90 mil, uma de 200 mil, tem uma de 300 mil, tem uma de 450 mil, todas essas transferências para minhas contas, dona Joyce, tirando a parte que da senhora, que é tudo falcatrua, da minha parte, é tudo dinheiro honesto, dinheiro digno, tá ok? É dinheiro digno, não tem nenhum real roubado ali. Então a senhora faz o seguinte, dona Joyce, a senhora larga a mão de fofoca, larga a mão de ser fofoqueira, que a senhora não foi eleita para fofocar. A senhora não foi eleita para ficar correndo pelos 4 cantos aí do Congresso, fofocando igual quenga véia de puteiro pobre. Então a senhora faz o seguinte, a senhora larga a mão de fofocar, a senhora deixa de fofoca, deixa de criar mentiras e fake news, a senhora deixa de ser a rainha da fofoca e a rainha da fake news e vai trabalhar, fazer aquilo que a senhora foi eleita para fazer. Eu acho que a senhora não sabe o que é ser deputada. Bom, pessoal, daí isso aí é só dar umas refutadas nela, brigar com ela, mas aí eu queria mostrar agora esse aqui, olha. Vamos ver. Então, a senhora diz que eu estou mentindo? É tudo mentira minha? Prova o contrário. Me chama na CPI, abre lá o seu aparelho celular, diz assim: não, eu não mandei áudio para Silvio Frutuoso, eu nem sequer o conheço. Diz assim, a senhora pode dizer assim. E prova, mostra aqui, ó, mostra. Tá? O ônus da prova é da senhora. A senhora é uma pessoa pública. A senhora levanta fake news em cima de fake news. E isso eu estou fazendo para provar para a senhora que a senhora cria fake news e é a rainha da fake news. Com apenas uma postagem minha, a senhora criou mais um monte de fake news, inclusive colocando a família Bolsonaro como mandante. A senhora está querendo dizer para o povo que eu fui contratado pela família Bolsonaro, coisas que sequer eu nunca tive contato. Eu só armei a armadilha certinha e a senhora caiu, e eu vou provar que a senhora é a rainha da fake news. E outra coisa, muitos estão dizendo assim: o Silvio Frutuoso está correndo risco de morrer. Eu tô cagando se eu vou morrer hoje ou amanhã. A minha família tem um seguro de vida bilionário. Tô cagando se eu vou morrer amanhã. Eu nasci no dia 7 de setembro de 1982. Eu fui registrado no dia 8 de setembro de 1982. Então, a partir daquele dia, no dia 7 de setembro de 82, eu comecei a morrer. No dia que eu nasci, eu comecei a morrer como todo mundo começa a morrer no dia que nasce. Então, não tenho medo de morrer hoje ou amanhã. Um dia a mais pra mim é lucro. Só que eu vou ter o prazer de me vingar dessa corja vagabunda, dessa corja desgraçada que é os políticos corruptos. A senhora, João Dória, esse pessoal do MBL, esse Alexandre Frota, essa cambada de vagabundo, tudo cresceram politicamente nas costas do presidente Bolsonaro, nas costas do presidente mais honesto que esse Brasil já teve. Esse vídeo todo aí eu não mostrei pra vocês, mas nesse vídeo ele está explicando por que ele fez essa denúncia. Ele perdeu um filho por causa da corrupção, né, de prefeito da cidade em que ele morava. E ele é uma pessoa indignada, e entre outros acontecimentos que tiveram aí, ele fala isso, tá? Esse vídeo inteiro ali eu não passei porque ele é um pouco longo, mas ele explica toda a trajetória dele, né? E aí você vai encontrar outros vídeos. Eu tentei achar um aqui onde ele cita diretamente: eu sou o Pavão Misterioso, né? Ela me chamava de Pavãozinho, enfim. E outra coisa que ele disse que ele era o amante dela, né? E que durante muito tempo ele se relacionou com ela, enfim, que ela é a autora do Pavão Misterioso e das fake news em geral. Agora vocês vão saber o que aconteceu hoje, quem não sabe ainda, né? Defensora fervorosa das investigações das fake news, Joyce Hasselmann tem um gabinete do ódio próprio. Troca de mensagens entre ela e assessores mostram detalhes de como a deputada federal do PSL age contra adversários políticos. Até números falsos de CPF foram criados para fazer ataques na internet. A reportagem exclusiva é de Tiago Nolasco.
Em abril, o portal R7 teve acesso a um áudio que indicava que a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, utilizava perfis falsos nas redes sociais. Ouça novamente. Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs pra cima de mim, entendeu? Na época, a parlamentar deu a seguinte explicação. Não há absolutamente nada de ilegal ou imoral nesse áudio. Em nenhum momento eu falo em criação de perfis falsos ou na inclusão de robôs. Quem faz essa sujeira é essa gente que está lotada em gabinetes dos bolsonaristas e também dentro do Palácio do Planalto. Agora, o Jornal da Record vai mostrar que a deputada, uma das principais defensoras da CPI das fake news, montou uma estrutura para atacar adversários com o uso do dinheiro público. Iremos revelar também quem é a turma de Joyce Hasselmann. A turma são os assessores parlamentares da deputada, que eram obrigados a criar perfis falsos e atuar nas redes sociais para defender a deputada e atacar adversários. Numa mensagem de áudio, Joyce ordena ataques contra outra parlamentar, Bia Kicis, do PSL. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E vou para ataque com essa Bia Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia Kicis Sórdida, uma coisa assim. O gabinete do ódio de Joyce Hasselmann também se dedicava a fazer memes. Esse foi para ironizar o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, os comparando a personagens do seriado Chaves. A deputada também pede que os assessores atuem como apoiadores. Veja esta mensagem. A parlamentar manda todos do gabinete trabalhar o dia todo e todo o final de semana para divulgar a hashtag Somos Todos Joyce. E diz que em hora de crise precisa de todos. Em outra mensagem de áudio, Joyce fala como devem ser feitos os comentários nas redes. Os negócios mais bem feitinho, né, Carol? Umas mensagens melhorzinhas, não só assim, vai, guerreira, é isso aí. Umas coisas de, agora sim, vamos trabalhar pelo Brasil, confio no seu trabalho, agora estamos vendo quem está certo nessa história, entendeu? Nessa linha. A mensagem foi para a assessora de imprensa de Joyce Hasselmann. Carolina Marcelino está lotada no gabinete da deputada, mas antes esteve com a parlamentar na liderança do governo no Congresso. Ela e Cristiano Belchior, chefe de gabinete da deputada, são os responsáveis por administrar a Rede, um grupo de WhatsApp de onde eram coordenadas as ações na internet dos assessores com perfis falsos. A foto do grupo Rede era uma faca na caveira, imagem símbolo do BOP, Batalhão de Operações Especiais. Assim que o grupo foi criado, o chefe de gabinete Cristiano Belchior escreveu: equipe, vamos lá. A situação é a seguinte, líder pediu que nós todos, sem exceção, estejamos atentos às redes. Todos. Carol veio de uma reunião e trouxe uma demanda dela. É para fazer sem mimimi. Carol está coordenando a comunicação, decisão da líder e sob minha supervisão. Nós todos temos nossas funções. Dito isso, vou ser bem sincero com todos. Ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora. Falo isso porque ela foi bem clara comigo. No grupo Rede é possível ver que depois de uma postagem da deputada sobre a saída de Jair Bolsonaro do PSL, Carolina Marcelino encaminhou mensagens que seriam da própria parlamentar pedindo a ação dos assessores, para que eles botem para quebrar nos comentários e que façam 10 comentários por perfil. Os assessores pagos com verba de gabinete, portanto dinheiro público, foram nomeados na liderança do governo, cargo que Joyce ocupou no ano passado, no gabinete da própria parlamentar, na liderança do PSL e até na segunda secretaria do Senado. No total, ela usou 6 pessoas para disseminar fake news, informações falsas. Preocupada com vazamentos, Joyce Hasselmann fez com que todos assinassem termos de confidencialidade em uma reunião que aconteceu ali no Salão Negro da Câmara no dia 26 de março deste ano. Em conversa com outra assessora, a ordem parte diretamente de Joyce Hasselmann, que pede para os perfis atuarem para divulgar a campanha dela à Prefeitura de São Paulo. A deputada fala que não está vendo o trabalho da assessora e pede para ela mandar o que tem feito nas redes sociais. Na sequência, Joyce reclama da assessora ter apenas um perfil, já que pediu para ela fazer vários.
Carolina, assessora de imprensa e coordenadora do Grupo Rede, também cobra a criação dos perfis. Quando outra pessoa diz que está trabalhando numa apresentação para a CPI das fake news, a assessora reclama que a CPMI será só no dia 20. Em outra conversa, Joyce manda fazer campanha no Twitter contra a deputada Carla Zambelli. A parlamentar ainda ressalta que é urgente e escreve para a funcionária do gabinete: a especialista em comunicação aqui sou eu, não você. Faça o que eu estou mandando. Tem que colocar pelo menos 30 perfis para ir para cima dela. Mexam-se. Nesta apuração, o Jornal da Record descobriu que no início do Grupo Rede, o Gabinete do Ódio de Joyce Hasselmann, os assessores tiveram dificuldade em criar os perfis falsos. Eram necessários números de telefones e CPFs para que os perfis não fossem bloqueados. Veja agora o que foi feito. O problema foi alvo de uma conversa entre Carolina Marcelino e outro assessor. Ela escreve: tem que resolver a história dos chips. E completa: logo. O assessor responde: isso é milícia. Acho que ela não entende. Mensagem de áudio de Carolina Marcelino confirma qual a função dos vários chips de celular. Se a gente tiver vários números de celular, vários números, a gente consegue criar esses perfis? Ou mesmo assim eles derrubam? O gabinete de Joyce Hasselmann também usou CPFs falsos, um aplicativo para gerar os números de identificação válidos. Foi a ferramenta utilizada para driblar mais essa barreira de segurança das redes sociais contra os perfis fake. Esta mensagem de texto de Carolina comprova o uso do aplicativo e a compra dos chips. Ela também explica o funcionamento do aplicativo legal. É um site que gera CPFs que não são reais e que dá para usar, porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente pra gente colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nananana. E aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPF, se não se for. Em mais uma conversa, a assessora ainda fala que Joyce não aceita eles, assessores, fora do Twitter, e diz que não sabe o que fazer. Ela tá se expondo à toa, mas ela não nos ouve. A gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a Sórdida. E eu vou para ataque com essa Bia Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia que se sórdida, uma coisa assim. A deputada Joyce Hasselmann e a assessora Carolina Marcelino não atenderam os nossos contatos. Cristiano Belchior não foi localizado pela nossa reportagem. O comando da polícia de Minneapolis, nos Estados Unidos, proibiu... Bom, pessoal, vocês viram aí, então, essas notícias de hoje aí. A gente tem outras, né? Diz que o Marcola tá com depressão, né? Fico pensando quantos suicidaram com depressão por causa das drogas dele, né? E... para terminar, o presidente, lembra do presidente Zé de Abreu? Que tinha idiota publicando isso, né, replicando que ele se autonomeou presidente do Brasil e ficou publicando, e aí teve gente que começou a levar a sério isso, né? A doente da Maria do Rosário e mais uma dúzia de psicopatas aí começaram a considerar ele, até fazer reuniões e visitas a ele como presidente do Brasil, né? Ele foi demitido da Globo, né? Que beleza, né? Só um final de semana aí fantástico. Tem muita coisa aí, mas acompanhe pelas redes sociais. Só queria explicar para vocês a questão do gabinete do ódio. Isso é criação da Joyce Hasselmann, né? Com várias coisas aí. Eu creio que agora ela cai. É insustentável essa situação, né? Não tem como o STF continuar se mantendo em cima do pessoal aí que não fez fake news. Não existe uma... Sabe como é que é criar processo contra pessoas e não delimitar um processo, né, seria penal, enfim, e não dizer assim, é por esse caso, é por essa notícia, é por esta publicação aqui, é por essa imagem, por esse post, por essa matéria. Não existe uma, mas estão fuçando, apreendendo coisas e ameaçando pessoas aí que não cometeram crime algum, tá? Então, era essa a explicação que eu queria dar. O gabinete do ódio, né, está aí explicado, é criação de Joyce Hasselmann e ela vai, eu acredito, se Deus quiser, perder o seu mandato e ainda, se Deus quiser, ser presa por tantos crimes que ela tem cometido no Brasil, tá? Um abraço, pessoal, curte aí
a página Conversa à Direita, tá? Curte a página e acompanha aí, a gente sempre está compartilhando conteúdos aí legais, tá? Um abração, até a próxima.